Salve, salve, Saravá Umbanda. Bom dia, agora 1º de novembro, são 11h07 da manhã, estamos iniciando a nossa live sobre finados na Umbanda, o culto a antepassados, o que orixá que está se relacionando com essa estrutura e existe finado para a Umbanda? Como que é a relação da Umbanda com essa data? Isso faz parte de um processo sincrético? Isso é sincretismo cristão na Umbanda? Vamos falar disso na nossa live hoje, especial, extraordinária, nessa terça-feira, 1º de novembro, agora 11h08. Então, vamos dar início. E lembrando, são 15 minutos de exposição para depois responder algumas perguntas por 15 minutos. Então, vá colocando as suas perguntas pertinentes ao tema, não adianta ficar perguntando nome de entidade, orixá e coisa e tal, né, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. A gente está falando de morto, e é de morto que a gente tem que se tratar aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o ponto de partida é o seguinte: existe dentro da Umbanda uma questão sincrética natural sobre tudo. A Umbanda é uma religião, já sabemos, que ela é organizada absorvendo os valores religiosos predominantes dentro da cultura brasileira. Então, nós vamos ter muito de cristianismo, de catolicismo dentro da Umbanda, e por mais que muitos terreiros, muitas vertentes tentam se afastar disso, vai estar presente, né? Então, isso é uma questão que deve ser bem resolvida entre os indivíduos umbandistas. É importante isso daí. Agora, tem coisas que acontecem dentro da Umbanda que parece sincrético, mas não é. Porque tem muita coisa que acontece no meio cristão, católico, e que não é original deles, é já uma herança mais anterior. É um empoderamento de um valor, de uma ação, de uma cultura que foi absorvida de outra cultura, de outro tempo. Então, é importante isso. E é o caso do culto aos antepassados. Por exemplo, nós temos notícia que a igreja começa a se dedicar a um dia do ano para rezar para os mortos, enfim, no século II. E não a igreja, mas os cristãos. Quando vai se desenvolver a igreja, vai se organizando lá para o século VI, já os papas dali então começam a obrigar mesmo a liturgia devotada aos mortos, né? Porque havia uma negligência sobre isso, não se preocupava com os mortos, se rezava pelos mortos, né? Não é para os mortos, mas pelos mortos, embora o que são os santos se não mortos, né? Então, essa obrigatoriedade ou esse olhar aos mortos, né? Aos fiéis mortos, por isso que o dia era dia dos fiéis defuntos, né? Esse é o termo. E aí, no México, isso vai ter uma importância muito grande, né? O Dia dos Mortos, que a gente tem notícias, pessoas pintam a cara de caveira, tem aquela maquiagem, aquelas tatuagens que todo mundo faz agora, muita gente faz, que é a caveira mexicana, que representa essa singularidade do homem, né? No final, somos todos iguais, né? Somos todos caveira. E o culto, né, o Dia dos Mortos lá é uma festividade muito importante, muito forte, que atrai o turismo muito intenso no México nesse período. Então, tem um vulto muito maior, é muito interessante. Tem um desenho animado, Festa no Céu, que acho que aconteceu uns 2 anos atrás, né, no cinema, tudo. Eu levei as crianças, foi muito legal. Festa no Céu, né, é um desenho para criança, mas fala disso, né, da relação
dos vivos com os mortos lá no cemitério, é muito legal, fala-se das oferendas que se colocam, as homenagens aos entes que já fizeram a passagem. Então, no entanto, há registros históricos de que, por exemplo, é uma prática muito comum entre os celtas, desde sempre, né? Então, na cultura pagã, a reza aos mortos, mas uma dedicação não só uma vez por ano, mas acontecia fortemente no começo de novembro, e que a reza aos mortos não é feita no túmulo, mas sim em casa mesmo, né? E aí já, por exemplo, já é um impacto com a Umbanda. Pode acender vela para parente morto, né? Para parente desencarnado em casa, vai atrair alma penada, você vai, sei lá, sofrer uma obsessão perigosa, você não sabe o que aconteceu com aquele morto que morreu, né? Que está lá do outro lado, que, né? Tá morto, morrido, né? Então, na Umbanda as coisas vão tomando umas proporções muito esquisitas, né? Cheio de nheco-nheco, uma coisa chata, né? Que a gente vê, cheio de fantasia, mas que precisamos enfrentar isso para poder trazer a nossa vida religiosa, cotidiana, nosso dia a dia religioso no lar, de uma forma cada vez mais natural, mais efetivo, mais funcional e sem tanto pavor, tanto medo, principalmente com o morto-morrido parente, né? Que é aqueles que a gente ama, que nos amam, enfim. Então, veja, se há registro de que na cultura druida, celta, entre os druidas, havia um culto, toda uma estrutura para os mortos, e que quem fazia isso era o ancião, era o druida, aquele que é o sacerdote dentro da sociedade celta, a comunidade celta. Então, pode-se dizer, assim como tantas outras coisas, que a igreja foi lá e pegou aquilo que já existia na cultura pagã e começou a usar, porque aquilo era efetivo na comunidade. Aquilo trazia uma importância à comunidade. Você não pode ignorar os mortos. Para os que ficam e sentem a falta, sentem a saudade, tem a lembrança, você não pode simplesmente não ter nenhum relacionamento mais com isso. Então, com isso posto, um pouco de questões históricas, no nosso blog hoje também foi publicado um artigo colocando essa questão histórica do Dia dos Mortos, do culto aos mortos, e aí você, depois que acabar a live, você vai lá no bandead.blog.br e aumenta a sua cultura sobre este assunto. O que eu quero já iniciar, porque eu recebi algumas questões sobre isso. Eu não faço mais Umbanda sincrética, não tem nada com isso aqui de morto e finado na Umbanda. Então tá bom, então você só incorpora finado, ok? Vamos deixar bem claro isso daí, que Caboclo é finado, Preto Velho é finado, Exu é finado, estamos todo mundo lá, toda semana, no terreiro, batendo bumbo para finado, para morto. Não sei se sabia disso, não sei, de repente, né, não sabia que espírito é de gente morrida, né? Então, é o caso das entidades na Umbanda, porém, sabe, não estou banalizando, mas brincando, só para ficar aí um senso crítico mais desenvolvido. É claro que as entidades de Umbanda não entram nessa categoria do finado, essa coisa do parente desencarnado que pressupõe a nossa crença, está em uma outra realidade, num processo de aprendizado, de readaptação que pode durar décadas e séculos para isso acontecer e ele se assentar novamente no seu processo evolutivo no plano espiritual. A gente não desencarna já cheio de lucidez e sem nada para resolver, né? Então, as entidades já passou por essa etapa, são espíritos altamente preparados, ascensionados e que por isso se relacionam através da mediunidade como guias espirituais. Porém, isso é uma coisa da Umbanda, isso não vai acontecer em todas as religiões mediúnicas, principalmente as de valor afro-brasileiro, por exemplo, para a cultura de tradição de Jurema, não vou entrar aprofundando nesse assunto, mas
se incorpora, se manifesta, se acosta no ritual de catimbó aqueles que eram parentes, mas que por um processo interno eles compreendem, foi encantado, foi juremado e pode retornar já como guia, né, como mestre, orientador da sua comunidade. Então, em outras culturas vai acontecer isso também. Você pode se relacionar, né, pressupõe que você está se relacionando com um ente que já desencarnou, que você se relacionava, agora ele volta em espírito e continua se relacionando. Na Umbanda isso não ocorre de fato. Bom, certa vez tinha uma pessoa no cemitério, no dia de finados, e no túmulo ao lado tinha uma família japonesa colocando sashimi, sushi, as comidas típicas deles, frutos deles, saquê e tudo mais, acendendo incenso em cima do túmulo, né? E o outro, com um buquê de flor, colocou ali no do parente, né? Enfim. E aí, com um acompanhante, zombou daquela família japonesa, falando: nossa, o dia que vierem comer essas comidas aí, né, eu vou sair correndo daqui. Aí o japonês virou pro brasileiro e falou para ele que viriam comer aquela comida justamente no momento em que vierem buscar o buquê que ele deixou ali de flores. Então, ponto. Isso é uma piada. Na verdade, eu não consigo contá-la como piada, porque isso impacta diretamente na nossa postura em relação ao ambiente sagrado, que é a calunga, né, o que é o cemitério, e o respeito que nós precisamos ter com as culturas dos outros. Então, enquanto nós vemos aqui no Ocidente, nesse valor mais cristão, os familiares levando amanhã, no dia 2 de novembro, finados no cemitério, seus crisântemos, né, em grande escala, enfim, parando por aí, acendendo velas. Outras culturas vão levar aquilo que tem ressonância com eles. Por exemplo, no México se leva muito pão, né, se coloca muito pão e água para os mortos. E na Umbanda é um preceito, né? Na Umbanda, quando você vai para o cemitério, você deve reverenciar as almas, as santas almas, que na verdade são a linha dos santos, né? Mas enfim, se oferenda com pão, com água e possivelmente com trigo também. Então é um preceito também dentro da Umbanda que sabe-se lá de onde exatamente veio essa orientação e essa influência. E aí, como que é então a relação da Umbanda? Como que eu posso dizer pela Umbanda a relação com os antepassados? Não existe uma regra na Umbanda em nada, e nada na Umbanda está assim sistematizado. Então eu vou falar um pouco da minha experiência. Em 2005, o Preto Velho, regente do Ica, ele pediu para que fizéssemos um culto ao Omulu e tomássemos um cuidado de olhar para os finados, para os parentes desencarnados, para os antepassados de primeiro grau, daqueles que fossem participar. Para mim foi um impacto naquele momento, que eu nunca havia ouvido falar sobre isso, então eu não tinha nenhuma referência, não tinha onde buscar nenhuma referência sobre um culto ao Omulu, de forma organizada, ou seja, no dia de finados, o que fazer no dia de finados. Então, de uma forma inspirada, iniciamos isso. E a gente inicia o culto, a primeira parte dele dentro do templo, onde todo mundo leva suas flores, suas oferendas ao orixá. E ali eu faço a preleção, eu faço uma exposição sobre o dia de finados, e então buscamos uma lembrança, uma reflexão sobre os nossos entes queridos que já fizeram a passagem, aqueles que já vivenciaram essa experiência de enterrar um pai, uma mãe, um avô, uma avó querida, ou um ente querido de uma convivência profunda e íntima na sua trajetória. E para esses é muito forte esse momento. Você sentar diante o congá, você ser orientado a rezar, a pensar,
a lembrar e naquele momento sentir uma aproximação emotiva, espiritual, daquele que já fez a passagem. Então, independente de se efetivamente o espírito vem até o próximo do indivíduo, de fato, está ali com ele naquele momento, mas o que é certo é que uma conexão se estabelece naquele momento de memória. Milhares e milhares de pessoas vão para o cemitério amanhã levar flores e velas para os seus entes queridos. O que acontece no plano espiritual é real. Esses indivíduos, mesmo que solenemente, uma vez por ano, de fato vai até o cemitério se relacionar com o morto, se relacionar com o parente já falecido, mas no plano espiritual acontece algo concreto. No plano espiritual, naquele momento, o indivíduo ele reforça o cordão de conexão com esse ente que já fez a passagem. E se é uma oração honesta, uma oração verdadeira, emotiva, né? Ou seja, o que eu quero dizer, não é apenas um movimento mecânico, é dia dos mortos, eu tenho que ir ao túmulo. Você não tem que ir ao túmulo porque lá não jaz nada, né? Lá não tem mais nada, não tem mais espírito, não tem mais nada. Apenas um referencial. Ao ir lá, você cria um movimento de reconexão àquele que foi. E se você faz isso de forma efetiva, emocional, uma memória concreta, buscando o contato com aquele que já foi, então o túmulo é um referencial, uma porta de referência, de comunicação de novo. Só por isso, se há essa efetividade desse movimento de sair da sua casa, de ir até o túmulo e ali estabelecer um contato que é importante para você. No último filme do Rocky Balboa, tem uma cena interessante em que ele todos os dias vai ler jornal no túmulo da sua querida e falecida esposa. E é verdadeiro isso. Ele vai lá todos os dias, ele senta, tem a cadeirinha dele, fica lá, ele abre o jornal e conversa com ela. Então, acontece no plano espiritual, quando você se relaciona assim, uma ressonância. É preciso acreditar nisso. E há uma conexão com esse, que está na outra parte, recebendo esse amor verdadeiro, recebendo, portanto, amanhã, no caso, a homenagem verdadeira, a lembrança verdadeira, e isso é salutar se esse espírito estiver em situação ainda de resgate, ainda de procura. E mesmo que ele esteja em situação muito positiva, muito ok, então ele também recebe essas lembranças, essas vibrações, e é muito positivo, e mantém fortalecidas as nossas conexões, a nossa teia ancestral. Um umbandista ele não pode ignorar o fato de que ele é um ente espiritual em condição material, em condição humana material. Nós somos originalmente um ser espiritual de origem espiritual. A realidade não é o que vivemos aqui. Essa aqui é uma experiência dentro também de um processo de ilusão. Muito do que a gente pensa, vive, está dentro de uma estrutura ilusória. A realidade é a nossa origem, e a nossa origem é espiritual. Dentro da nossa origem, nós fazemos parte de uma complexa teia de conexões ancestrais. E não temos muita lucidez sobre isso, nós temos lucidez do que nós temos aqui. Nós temos lucidez dos nossos pais, dos nossos avós, nossos tios, nossos familiares imediatos. Então, as relações mais fortalecidas que fazemos essa experiência reencarnatória, e eles que vão indo primeiramente, vão mantendo essas conexões. E eu posso, nessas ocasiões oportunas, refortalecer essas conexões, porque isso, de alguma maneira, ressona na minha encarnação e vai impactar no meu desencarne. O que vem te recepcionar no desencarne
não é o caboclo, o preto velho, o Exu de fato. Estes que têm uma relação na sua teia de uma forma um pouco diferente não é o tema. Mas o que nós temos de relato é que quem vem nos recepcionar é justamente aqueles que conviveram com nós mais diretamente na encarnação e que estão numa situação melhor que seja assim. Porque se vier esse mesmo, mas numa condição piorada, já está a anunciação do que virá. Então, quem teve experiência, por exemplo, de ver o momento de desencarne de alguém, muitos relatos diz isso, né? A pessoa que está em um processo de desencarne, de doença, está tendo aquele desligamento mais lento, de balbuciar e dizer, nossa, estou vendo fulano, e esse fulano já foi há 10 anos, né? Conversa com fulano, com ciclano, que já foi há muitos anos, e de fato não é uma alucinação, porque muito provavelmente ele não pensava nesse indivíduo, não tinha uma relação assim, de lembrança forte, mas é surpreendido por isso, o irmão que foi há muitos anos, está aqui, vê aqui, aí de repente há o desligamento, o desencarne. Então, são essas questões vão anunciando, vão esclarecendo para nós que quem vem nos recepcionar diretamente são os nossos laços mais fortalecidos nessa teia ancestral. Então a Umbanda, se de alguma forma negligencia, né, não cuida do fato de que nós temos essa teia ancestral, os nossos antepassados não são os orixás de fato, porque esses são divindades, isso faz parte da nossa genética divina, mas os nossos antepassados, aqueles que fazem parte da nossa árvore genealógica, faz parte da nossa teia de conexões palpáveis na nossa existência agora. Então não importa as encarnações passadas, mas o que importa são as relações de origem genética que você tem agora. Então observar isso e se voltar aos seus entes queridos que já fizeram a passagem, ao menos nesse momento, é um momento oportuno, porque também nós reconhecemos a Umbanda Sagrada, Pai Omulu, orixá da morte, orixá do fim, né, dos ciclos, ele que é uma vibração que rege e está presente nas finalizações de tudo que acontece ao longo da nossa trajetória. E a morte, propriamente dita, do corpo, né, do fim da encarnação, é algo mais emblemático para simbolizar esse orixá. Então, ele rege de fato o desligamento do indivíduo, ele é humanizado como o anjo da morte, aquela imagem da morte com a foice, e ele é que está nesse momento, na vibração que rege essa experiência do indivíduo, nesse tipo de situação que é o desencarne para nós. Então, é no dia de finados, que é o dia mais oportuno para desenvolver um culto a esse orixá. Já que na Umbanda Sagrada não há mais a junção entre o Mulu e o Obaloaê. O Mulu é o Mulu, o Obaloaê é o Obaloaê. O Obaloaê está lá sincretizado com São Lázaro e é naquele momento que se faz os cultos a Pai Obaloaê. Mas Pai Omulu, ele é reverenciado no dia de finados. E aí, então, desde 2005 nós fazemos isso veio crescendo. E na cidade de Bauru, no cemitério Cristo Rei, onde nós vamos fazer as nossas oferendas, e lá fazemos as nossas incorporações, lá acontecem as manifestações, e o banho de pipoca, que é o ápice do nosso culto, nós percebemos já, depois de alguns anos, então, que as pessoas que vão lá todos os anos, nos túmulos dos seus parentes, que não têm uma relação com a Umbanda de fato, tampouco com o Wicca, esperam a caravana daquele terreiro chegar para tomar o banho de pipoca, para interagir com aquele momento que talvez ele não saiba explicar muito bem, mas é muito bom para ele. Há algo muito forte, poderoso que acontece ali, que faz com que ele, ao passar por essa experiência do banho de pipoca no pé do cruzeiro, ele se sente revitalizado. Então o culto aos antepassados é o início desse grande culto ao Pai Omulu, onde o sacerdote deve, na primeira etapa, por exemplo, falar sobre isso, sobre as experiências familiares
sobre essas conexões e sobre a importância de manter vivo essa nossa relação com aqueles que já passaram, porque a vida não é o corpo. A vida é a eternidade. As nossas relações que perduram por todo sempre. Essa experiência física é passageira, curta e efêmera. Não sabemos, portanto, em que momento que tudo vai acabar, em que o coração vai parar, em que o sino vai bater. Então, vivemos a vida da melhor forma possível, mas sabendo que a vida é eterna e contínua. Acabou o corpo, a vida continua. Em outra realidade, uma realidade original. Então, para a Umbanda, o olhar para a Umbanda ao dia de finados é isso. É a oportunidade do retorno da memória, das emoções com aquilo que faz parte da nossa teia genética. E é o dia de cultuar um orixá, que é o Pai Omulu. E aí, então, manter viva essa relação de fé com essa divindade em oferenda, em culto, em manifestação. Então, no Ica é feito assim. Pode-se fazer todo o ritual diretamente na Calunga. Mas como eu gosto de conversar com a nossa comunidade, fazer eles passar por essa reflexão, no cemitério não seria muito produtivo, né? Pela dificuldade de ser ouvido, muito vento, né? Sempre venta muito, então é difícil. Então reservamos um tempo dentro do templo, fazemos isso e vamos para o cemitério fazer a parte prática. Aí no post agora dessa live tem aí o link para você ver umas imagens do culto que foi gravado em 2013. Vamos então para as perguntas. Eu espero ter conseguido dizer metade do que eu queria, porque agora eu vi aqui na cola que eu queria falar sobre acender vela aos parentes em casa, como fazer de repente um culto desse em casa e como entrar na Calunga para poder fazer as homenagens. Então, acho que isso vai estar lá nas perguntas. Vamos lá. Muito bem, vamos então para as nossas perguntas. E a Sônia Rafael Vicari coloca aqui: qual a diferença entre o Omulu e o Obaluê na Umbanda? São orixás distintos, muito parecidos, porque ambos podem ser encontrados e reverenciados na Calunga, no cemitério. Pai Obaluê é o orixá da evolução, da transmutação. Ele atua num campo específico do ser humano. Diferente de Omulu, que é o orixá do fim dos ciclos, né? Ele está dentro do trono da vida, faz parte com Mãe Iemanjá, e como eles atuam muito junto, por exemplo, quando eu estou falando do desencarne, quando acontece o óbito, aquele momento do desenlace espiritual do indivíduo, quem rege é o Omulu. Uma vez já desconectado, feito o desenlace do espírito com o corpo, então o Omulu sai de cena e entra a vibração de Obaluê, que vai ajudar esse indivíduo a fazer a passagem. Então o Obaluê está no trânsito das passagens. Por exemplo, ele está na passagem do espírito que encarna, do espírito que desencarna. E é isso, não é o tema exatamente. Tá bom, Silvia? Sônia, perdão. Carolina Coimbra, bom dia, Rodrigo, estou adorando Coisa de Umbanda para iniciantes, muito obrigado. Tá aí o link para quem ainda não fez também baixar mais um e-book que a gente disponibilizou, e ainda dá tempo de participar desse curso que realmente está incrível. Estou adorando fazê-lo, e quanto mais
gente fazendo, mais esclarecida é a nossa religião. Por favor, nós estamos aqui em 230 participantes e eu preciso ver ser compartilhado. Então, hashtag divulgue sua fé, compartilha a live. Tá bom? Estamos só com 40 compartilhamentos, vamos chegar em 200? Me ajuda então, ajuda a Umbanda e vamos fazer isso, ok? Carla Maria, bom dia, gostaria de saber o que devemos fazer ao entrar no cemitério. Acima de tudo, entramos com todo respeito a um campo sagrado, mas o que precisamos fazer ao entrar? Muito obrigado, essa pergunta era uma das que eu gostaria de responder. É importante entender que para a Umbanda, o cemitério, denominado Calunga, é o ambiente onde nós encontramos ali o santuário sagrado. Assim como é a mata, a cachoeira, o mar, e, enfim, mas ali nós encontramos um ambiente sagrado, é um sítio sagrado, é um santuário de orixá. Ali nós temos o santuário do orixá, pontualmente de Pai Omulu, que está por todo o cemitério, e de Pai Obaloaê, que se concentra no cruzeiro das almas lá. Mas também nós, para culto afro, nós vamos ver lá a presença de Ogum Megê, de Yansan do Balé, que são os orixás que atuam nessas vibrações. Né? O Yansan do Balé é a que encaminha os mortos e tudo mais. Então, vão haver o culto para outros dentro desse ambiente. A recomendação que eu dou para entrar na Calunga, mas assim como em qualquer outro santuário sagrado, vamos pensar somente nesse agora, bom, a reverência, né, obviamente, a devoção, o silêncio de estar entrando no ambiente sagrado. E se você está entrando no ambiente sagrado, no caso de Obaloaê e Omulu, ambos são saudados como Atotô Obaloaê, Atotô Omulu, ou seja, Atotô significa silêncio, né? Então é a dica, olha, fica silêncio diante do ancião, né? Faça a reverência, respeite esse momento. Na porta do cemitério, peça licença aos guardiões do cemitério, aos Exus e Pombagiras do cemitério, aos guardiões da porteira do cemitério. Você pode citar nomes como Tata Caveira, João Caveira, seu José Caveira, Tranca-Rua das Porteiras, Tranca-Rua das Almas, enfim, não precisa disso também. Peça licença aos guardiões da Calunga, as pombagiras da Calunga, para entrar nesse solo sagrado. Entre e então reverencie Pai Obaloaê e Pai Omulu e vá fazer o seu trajeto em reverência, em cântico também, vá cantando ponto do orixá, pedindo licença e cantando ponto. E é isso, aí chegar lá no cruzeiro, que é o lugar normalmente destinado para fazer as oferendas e acender suas velas e fazer sua reza. Tá bem? Acho que é isso. Vanessa Cardoso, o que podemos fazer ao chegar em casa após ir ao cemitério? Eu acho que você quis dizer, estou carregada? Eu tenho que ter algum procedimento? Quando eu entrei na Umbanda, eu tinha que deixar a roupa lá fora, colocar no sal grosso e correndo tomar um banho de erva. Mas quando eu faço isso, eu fortaleço em mim a ideia de que o cemitério é um ambiente de carrego. É um ambiente ruim, um ambiente perigoso. E veja bem, as matas, energeticamente falando, é igualmente perigoso quanto ao cemitério. Ah não, mas lá tá as pessoas são enterradas. Tá, em muitas florestas são enterradas coisas também. Em muitas matas são despachados corpos também, de uma forma perigosíssima, de uma forma horrorosa. Nos mares, então, né, agora com a guerra da Síria, quantos e quantos naufrágios não estão acontecendo? Não acontece o tempo todo. Quantas pessoas não morrem desesperadas de afogamento no mar? Então, tenhamos o mínimo de bom senso. Qual é a relação que você quer ter com o sagrado? É sagrado? O cemitério é um ambiente sagrado. Se lá tem espíritos que sofrem em todos os lugares, tem espíritos que sofrendo. O Umbanda EAD está numa encruzilhada.
Eu sei que há uma dimensão vibratória da encruzilhada, onde ali estagiam espíritos em sofrimento, espíritos negativos, vingativos, pirados. Eu me conecto nisso se eu quiser. Ou eu posso passar pela encruzilhada, ou todos os dias entrar aqui no Bandedê, reverenciar a encruzilhada e agradecer a Pai Ogum e a Exu por me dar caminho, por me proteger e por eu ter a bênção de estar numa encruzilhada. Ou eu posso todos os dias lamentar que porcaria, eu estou numa encruzilhada e eu estou enrascado. Então, é a relação que você estabelece, você mergulha na vibração a que pertence. Então, eu entro no cemitério, eu estou na casa. Eu estou no templo do meu pai Obaloaê, do meu pai Omulu. Totô, que bênção que é eu estar aqui agora. É assim. Assim eu estabeleço a relação com o sagrado, e sagrado é essa relação. Só pode ser bom, só pode ser positivo. Minha filha Sol nasceu no dia de finados. É muito interessante porque o finados traz toda uma lembrança, muitas vezes, de sofrimento, de saudade. E nos primeiros anos eu fiz com esse tom, desde então eu não pude mais fazê-lo. Minha filha nasceu e eu não pude mais reverenciar o dia de finados com um saudosismo, mas é uma comemoração muito forte porque é a vida da minha filha que é lembrada a todo instante nesse dia. Amanhã ela faz 7 anos, então amanhã o culto vai ser um culto de extrema importância, porque ela faz 7 anos, que é uma data muito importante na Umbanda, na espiritualidade, é um ciclo que se fecha, um outro que se inicia. Então, é isso, e ela vai desde que ela nasceu. Então, quando ela fez 1 ano, ela estava indo na Calunga junto conosco, o terreiro, e nunca foi um problema. Eu chego em casa, eu tomo um banho, porque eu transpiro muito, né? Só por isso, porque eu me sujo também ali no ambiente do cemitério, eu ponho a roupa para lavar normalmente, porque é branca, ela suja muito facilmente, e vou tomar meu banho e vou comemorar o aniversário da minha filha, no meu caso. Então é isso, eu espero ter respondido. Desculpa me alongar, porque eu gosto demais de explicar, é uma coisa de louco. Karen Lourenço, é mesmo? É loucura, né? É mesmo o único dia que Deus permite que os mortos vejam seus familiares? Não. Isso é crença de um segmento religioso. Os familiares desencarnados visitam seus familiares encarnados quando é possível, por uma questão evolutiva, vibratória, condição, necessidade, pertinência, né? O Espiritismo já mudou essa ideia bastante. Elton Alessandro, bom dia, Rodrigo, gostaria de saber, quando estamos em desenvolvimento, às vezes o recém-desencarnado fica grudado na pessoa após seu falecimento. Poderia falar um pouco sobre esse processo do desencarne e, se puder, também falar com a vinda dos desencarnados em dia de trabalho? Pode! Quais problemas e a função do Contregum? Obrigado, axé, meu irmão. Elton, foi muitas perguntas em uma só. Vou tentar sintetizar. Vamos lá. O espírito desencarnado, ele não fica obsediando, né? Ou seja, grudado, um médium em desenvolvimento. Ele obsedia aquele que se conecta vibratoriamente a ele. Isso é lenda de que o médium em desenvolvimento está fadado a um surto de obsessores, né, no seu campo vibratório. Ele está assim se ele não estiver sendo devidamente preparado pelo seu dirigente. Né? Se o seu dirigente não está cuidando da blindagem vibratória dele, né, do fechamento magnético dele, para que ele esteja aberto na hora que deve estar aberto, então ele pode estar sujeito, mas ele está sujeito, mas é por causa da neura, né? Ele está neurótico, ele está com medo, cheio de medo, ele entra no cemitério com medo, pode atrair aí um obsessor que está ligado a essa vibração de medo também e apavorar um pouco essa situação. Então, não é bem assim. Poderia falar um pouco sobre esse processo do desencarne, se puder também falar, acho que desencarne eu já falei, e desencarnados, parentes desencarnados em gira de Umbanda não é comum, não é o campo de atuação da Umbanda. A Umbanda não abre de forma geral. Se acontece isso em um outro terreiro, é algo muito isolado e peculiar àquele lugar.
de forma geral, a Umbanda não se volta a trazer espírito desencarnado, até porque, como eu já disse aqui na live, há toda uma estrutura complexa entre desencarnar e estar lúcido para interação. Então, eu já vi muito recém-desencarnado vir em um outro terreiro se falar com familiares e era completamente fake, né? Então, é falso, não era verdadeiro o que estava acontecendo ali. Porque existe uma complexidade para isso acontecer. Então, a Umbanda se relaciona com mortos preparados, ou seja, Caboclo, Preto Velho, Baiano, as entidades de Umbanda, tá bom? Vou pular. Contregum não é da Umbanda, a não ser que seja uma Umbanda com forte carga africanista. Aí eles vão ter lá esse discurso de afastar o obsessor. Mas o Contregum, para o Candomblé, é para não vir espírito humano na coroa dele. E aí, então, veja bem, não pode vir caboclo, não pode vir preto velho, não pode nada. Eu conheço um irmão que era de Umbanda, ele passou pelo procedimento de iniciação no Candomblé, e ele fala, Rodrigo, depois que eu pus o Contregum, nenhuma entidade quis se falar comigo, não veio mais porque é o axé, blá blá blá. Então é preceito que não é pertinente a Umbanda. Contregum na Umbanda é estranho. Ok? Luiz Teves, familiares podem se tornar mentores? Já comentei sobre isso. Italuzan Mendes, sempre presente, obrigado pela audiência, irmão. Rodrigo, é verdade que quando vamos ao cemitério filmar velas, corremos o risco de levar energias negativas para casa? Já falei isso, uma outra pergunta bem parecida, ok? Pedro, pai Pedro Scarabello, lá de São João da Boa Vista, muito obrigado pela participação, meu irmão. Atotô Mulu, Rodrigo, para cidades onde há dificuldades para se utilizar o Campo Santo, para realizar um culto ao Mulu no dia de finados, sabendo que essa dificuldade de muitos irmãos ainda, gostaria que você fizesse uma sugestão de como fazer esse culto no próprio terreiro. Acredito que seria um dia bacana para todos. Olha, Pedro, o terreiro ele precisa saber que ele é terreiro, ele é um templo religioso quando ele é legalizado. Então o ponto de partida é esse. O terreiro ele precisa se preocupar em ser legalizado porque ele é legítimo, ele existe e há leis que o protegem. Não existe dificuldade nenhuma para um terreiro de Umbanda, uma igreja católica, uma igreja evangélica, um centro qualquer que está com alvará em funcionamento, bonitinho, entrar no cemitério e fazer o seu culto. Ele deve ir, então, se há uma pressão política dentro da cidade, eu quero até dizer que quando eu comecei lá em 2005 não foi fácil e nem simples. Nos 2 primeiros cultos fomos bastante mal vistos, nós causamos um estranhamento à boa ordem do lugar. E mais alguns anos, sempre tinha lá em algumas igrejas que montava o seu palanque e ficava pregando enquanto fazíamos nosso culto. Hoje não acontece mais. Então o que eu quero dizer? Esteja com o seu registro em cartório, com o seu estatuto, tudo bonitinho debaixo do braço. Se alguém bloquear, tem lei. O cemitério, se for público, não o cemitério privado. Mas cemitério público, ambiente público, você pode fazer culto lá. Então, ponto final, acabou a conversa. Existe como fazer no terreiro, mas não é legítimo. Porque você vai fazer um culto ao Mulu e não vai no Campo Santo dele, então fica pela metade. Fazer um culto de Oxóssi e não ir para a mata, fica pela metade. Então é mais um ritual dentro do terreiro. Não é tão legítimo quanto a proposta de ir lá fazer o ritual. Tá bom, irmão? Maria Angélica, pois é, para mim é isso. No cemitério não faz nada. Essa conexão pode acontecer numa igreja? Já respondi. Álvaro Guimarães, e os parentes e entes não queridos? Como lidar? Como assim? Não queridos? Tchau, né? Deixa eles seguir a trajetória deles, limpe seu coração e siga o seu. Bom dia, Valnice. Bom dia, sobre cremar desencarnado. O que diz a Umbanda? Everton Silva. Bom dia, sou filho de Omulu e hoje terá sessão na tenda. Temos que fazer o banho de pipoca hoje, pois amanhã não vai dar para o pai da casa fazer sessão. Então é só fazer como manda o pai da casa, ok?
Valnice, cremar o desencarnado, e nós temos na legislação da cremação, para cremar acontece quase em 72 horas mesmo. A observação é só essa, se é um espírito muito materialista, só isso, né? Ele, ao ser cremado, ele pode sentir o calor, entende? Ele está ali apegado ainda, grudado no corpo, vai sentir, mas que é bom, porque aí acaba esse apego ao corpo e ele se liberta. Não há nenhum impacto no espírito, a não ser essa sensação de um espírito extremamente materialista. O corpo é corpo, acabou, queima, não queima, é uma decisão pessoal. Por muitos anos, eu dizia que eu queria ser cremado. Hoje, depois que começou o culto, os antepassados, eu vejo com uma importância tão grande o enterro, o velório, o enterro e o túmulo. Acho o túmulo, assim, um advento na humanidade, esse referencial eu acho muito importante. Enfim. Muitos terreiros fazem a festa de malandros no dia de finados. Qual a relação dessa linha com o Mulu? Eu desconheço essa afirmação. Eu só vi isso acontecer uma vez num terreiro que nem existe mais e não tem nada a ver, né? Então é isso. Márcio Lacorte. A quantidade incalculável de consciências encarnadas vibrando nesse dia pode servir de bálsamo salutar aos desencarnados em faixas vibratórias menos favoráveis? É poderosíssimo. Tudo que cria egrégora, né, um grande conjunto de vibração numa estrutura, cria um impacto no plano espiritual poderoso. Então, é fato que nesse dia, muitos espíritos que estão esquecidos, estão nos asilos do mundo espiritual, lá abandonados, podem ser resgatados, inclusive, até, por conta desse bálsamo que acaba chegando até ele. É isso mesmo. Vânia Zanetti, último, né? Para ir no cemitério, tem preferência de cor de roupa? Eu sempre recomendo, o bandista tem a sua roupa sagrada, religiosa, é o branco. Ponto. Tá bom? Gente, muito obrigado. Ficamos aqui numa audiência de 230, 240 espectadores. Hashtag, compartilha a live sempre. Participe das nossas lives. Tá aí, começa dia 15, aniversário da Umbanda, começa o curso gratuito História da Umbanda. Vai lá, umbandad.com.br e faça a matrícula História da Umbanda com Alexandre Comino, curso necessário. Entidades de Umbanda, o estudo sobre as linhas de trabalho, as entidades, os campos de atuação, Mironga, etc. Começa dia 10 comigo. E Umbanda para iniciantes, ainda dá tempo. Faça sua matrícula, participe e amanhã, de alguma maneira, reverencie os seus antepassados, seus entes que já passaram. Agradeça pela vida. Agradeça por eles terem existido, por isso você existe também. E Saravá, Pai Mulu, Atotô Mulu, Axé.